A graça e a paz do nosso Senhor, meus amados, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida. Para você que está me ouvindo, que o Senhor te abençoe grandiosamente, a você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Fique comigo nesse vídeo até o final, porque Deus vai falar com você. Eu tenho uma palavra para você nesses tempos difíceis, nesses momentos tão difíceis que anda o mundo, o país, momentos de grandes dificuldades, né, financeiras, grandes dificuldades com enfermidades. Eu tenho uma palavra de Deus para você, que Deus abençoe você grandiosamente e que nós venhamos aprender mais e mais do Senhor, para assim nós podermos confiar nele e a nossa fé ser aumentada, a nossa fé ser renovada todos os dias no Senhor Jesus, ok? Então vamos estar meditando lá, vou estar meditando com você numa passagem lá no livro de Salmos 37, versículo 18 e 19, que diz: Todos os dias o Senhor cuida dos que são corretos. A terra prometida será deles para sempre. Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão e terão o que comer em tempos de fome. Olha que promessa maravilhosa o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida neste momento. Os tempos, por mais difíceis que eles sejam, quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós andamos corretamente na presença do Senhor, nós obedecemos seus mandamentos, que nós nos livramos, nós nos afastamos da aparência do mal, nos afastamos do pecado. Deus tem grandes coisas para mim e para a tua vida. O Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos livra de todo mal, de todo sofrimento, de toda peleja. O Senhor é aquele que nos protege em tempos de dificuldades. Quando nós somos, como diz aqui, todos os dias o Senhor cuida dos que são corretos. Então nós temos que ser corretos na presença do Senhor. Muitos acham porque Cristo foi na cruz, pagou o preço pelos nossos pecados, e nós vivemos o tempo da graça. É uma graça banalizada e nós podemos viver de qualquer forma, de qualquer jeito, e não é verdade. A palavra fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. E as bênçãos do Senhor sempre se estendeu desde o começo dos tempos, desde o começo da criação, diante da obediência. Se nós não formos obedientes ao Senhor, aos seus mandamentos, as bênçãos do Senhor jamais estará sobre as nossas vidas. Aquele que mente, aquele que trai, aquele que rouba, aqueles pecadinhos mínimos que muitas vezes nós achamos que não tem grande importância, para o Senhor tem, faz uma grande diferença. Para nós estarmos debaixo da graça do Senhor, debaixo das bênçãos do Senhor, nós temos que ser obedientes à palavra do Senhor. Nós temos que ser filhos obedientes. A terra prometida será deles para sempre, ou seja, a vida eterna. A todos aqueles que forem filhos obedientes, que obedecerem ao Senhor Jesus, guardarem os seus estatutos, os seus mandamentos, nós teremos uma vida de descanso. Então aqui são duas promessas nesses dois versículos, 18 e 19, que nós seremos protegidos nessa terra e que nós teremos uma vida em abundância eterna. O 19 diz: quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão e terão o que comer em tempos de fome. Hoje a economia do Brasil está assim difícil, né? Para aqueles que ganham às vezes um salário, aqueles que não têm um ganho financeiro para suprir tudo isso. Quantos não estão passando necessidades? Quantos de nós não estamos vivendo nessa dificuldade que está passando o nosso país, o nosso mundo em geral? Quantas dificuldades nós vemos por aí? Alguns países de um jeito, outros países de outro jeito, mas sempre tem as suas dificuldades. Mas a palavra fala que aquele que está em Cristo Jesus, essas dificuldades não vão alcançar. Para você que anda correto, para você que é justo, para você que segue os mandamentos de Cristo Jesus,
A promessa dele para a tua vida e para a minha vida é que nós não sofreremos dano algum. É que nós vamos estar abençoados por ele. É que nós vamos estar com as nossas necessidades supridas. Nós não vamos passar fome. Ele vai cuidar de nós. Quero deixar também uma meditação para você, lá no livro de Êxodo, que fala das 10 pragas do Egito. Quando Deus mandou 10 pragas atacarem o Egito para que Faraó libertasse o seu povo da escravidão. Porque o povo do Senhor nesse tempo era escravos do Egito. Não vou me aprofundar na história, porque para não sair um pouco do propósito de hoje, para que o vídeo não fique muito longo, mas você depois pode estar meditando. Lá em Êxodo, capítulo 9, no versículo 4 diz: farei diferença entre os animais dos israelitas e dos egípcios, e não morrerá nenhum animal dos israelitas. Israelitas era o povo de Israel, o povo de Deus, que estava em cativeiro no Egito. O 5 diz: eu, Senhor, marquei um prazo, farei isso amanhã. No dia seguinte, o Senhor fez como tinha dito, e todos os animais dos egípcios morreram, porém não morreu nenhum dos animais dos israelitas. O rei mandou ver o que havia acontecido, e foi informado de que não havia morrido nenhum animal dos israelitas. Olha que bênção! Quando Deus enviou as 10 pragas ao Egito para mostrar o seu grande poder, o povo israelita morava naquela mesma região. Digamos que fosse um bairro, digamos que tivesse o centro da cidade e os israelitas morassem em um bairro daquela mesma cidade. Porém, aquele centro foi todo atacado. O Egito foi atacado pelas 10 pragas que o Senhor enviou. Mas o povo dele, ele guardou. Não deixou que nenhuma dessas pragas chegassem até eles, porque estavam guardados pelo Senhor Jesus. Desde sempre, o Senhor guarda o seu povo. Desde sempre, o Senhor abençoa o seu povo. Aí muitos de nós às vezes nos perguntamos: mas então por que tem tanta desgraça, tanta miséria no mundo? Tem tanto choro, tem tanta enfermidade? Pois é. Não andam em conformidade e em obediência com a palavra do Senhor. Muitos se acham bons, coração bom, pessoas amáveis, pessoas boas, acham-se merecedoras. Mas a palavra do Senhor fala que não há sobre essa terra um só justo. Não há sobre essa terra um só que não tenha pecado. Lá eu vou meditar com vocês também em Ezequiel 18. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, que diz: pois a vida de todas as pessoas pertence a mim. Tanto a vida do pai quanto a vida do filho são minhas. Há pessoas que pecar é que morrerá. A pessoa que pecar é que morrerá. A pessoa que pecar é que morrerá. Somos todos do Senhor Jesus. Porém, o pecador, ele não tem parte na vida eterna. Porém, aquele que peca não tem parte na vida eterna, nem parte nas bênçãos do Senhor. Digamos assim, o cristão, por mais dificuldades que ele passe, ele está revestido, ele está guardado, ele está blindado pelo Senhor. Por mais que ele passe por dificuldades, o Senhor vai passar com ele. O Senhor vai dar livramento. O Senhor vai guardar. E ainda que venha a óbito, mas ele vai fechar o olho aqui e vai abrir o olho numa linda e maravilhosa eternidade, porque é promessa do Senhor. Para aqueles que guardam os seus mandamentos e são chamados de filho. Muitos se enganam e falam que Deus ama a todos, que todos são filhos do Senhor Jesus. Não é verdade.
Nem todos são filhos do Senhor Jesus, nós somos criaturas de Cristo, de Deus. Mas chamados de filho é aquele que confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, que o aceita em sua vida, que tem um batismo e um renovo com o Espírito Santo, que deixa o velho homem e torna-se um novo homem. Como isso? Largando o pecado, aceitando a Cristo, confessando a Cristo como seu único e suficiente Salvador, fazendo uma confissão ao Senhor, indo para a igreja, tendo uma vida regrada na presença do Senhor, deixando os vícios, as mentiras, as fofocas, a corrupção, o engano, o adultério, os vícios, a prostituição, a mente cheia de coisas ruins, se limpando completamente. E ninguém pode ter essa limpeza espiritual completamente se Deus não ajudar. Os tempos são difíceis, a vida é difícil. E muitas vezes é difícil livrarmos de hábitos, de pecados que nos acompanham às vezes a vida inteira. E sem Cristo nós não vamos conseguir isso. Nós temos que aceitar a Cristo como nosso único Salvador, nos batizarmos e começarmos ali uma nova vida em Cristo Jesus. Assista os teus outros vídeos no canal. Convido você a assistir para que estejam esclarecidos alguns tópicos aqui. Não dá tempo de explicar todos, mas tem alguns vídeos que vai te esclarecer muita coisa. E que você fique com essa palavra. Que se você andar em retidão, se você for uma pessoa obediente, andar reto na presença do Senhor, for justificado pela fé em Cristo Jesus, que Deus te guarda. Não importa qual a dificuldade que você esteja hoje, mas seja firme, seja corajoso, porque Deus é contigo. Não desiste daquilo que Deus tem na tua vida. Não desiste daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Porque por mais que os tempos sejam difíceis, mas a promessa do Senhor é que Ele é conosco. Tudo pode acontecer em sua volta. Pode cair à sua direita, pode cair à sua esquerda, o mundo pode se acabar em sua volta, mas você permanecerá firme e inabalável, com Cristo Jesus na tua vida. Então sirva a Cristo, siga Cristo com diligência, siga Cristo com amor, com respeito, com reverência, guarde os seus mandamentos. E o Senhor guarda a tua casa, a tua família, a tua vida. Que esta palavra venha ter te trazido conforto, que esta palavra venha te ter trazido ser de bênção sobre a tua vida, ter te trazido as respostas para o teu coração, que a tua casa e que a tua vida seja imensamente abençoada em nome de Jesus. Amém.